Graça e paz, tudo bem? Eu gostaria de hoje compartilhar um trechinho da palavra para nossa breve meditação e edificação. E eu gosto muito dos livros históricos. Eu gostaria de compartilhar com você 2 Crônicas, capítulo 16. 2 Crônicas 16, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar-se a ele. Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães do seu exército contra as cidades de Israel, e feriu a Ijon, a Dan, a Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá e trouxeram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara. Com elas edificou Asa a Geba e a Mispa. Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiastes no rei da Síria e não confiastes no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para aquele cujo coração é totalmente dele. Nisto procedestes loucamente. Por isso, desde agora, haverás guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o homem de Deus, ou contra o profeta, em umas versões fala o vidente, e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele. Por causa disso, na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Aqui a gente vê um pouco do que Salomão disse lá no livro de Eclesiastes, quando ele diz: é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Quando ele dá essa ideia, ele quer mostrar da importância de que o final da história revela se de fato todo o processo foi adequado, foi coerente, estava alinhado com a vontade do Senhor. Asa foi um dos reis que esteve sobre o governo, governando Judá, e ele era filho de Abias, e ele fez boa parte da sua obra, ele fez em conformidade com a vontade do Senhor. Só que é engraçado, irmãos, poder é um negócio interessante. Há muito tempo eu ouvi de um homem de Deus uma coisa curiosa. Ele disse: se você quiser conhecer alguém, ofereça-lhe os 3 P's: posses, poder e prazer. E você vai descobrir quem é a pessoa. Isso é verdade. Às vezes tem muita coisa em nós que está contido e que não se revela porque não tem a atmosfera, o ambiente, o contexto adequado. Quando a gente se vê no domínio do governo, com dinheiro, com autoridade, né, e gozando de tudo aquilo que me dá prazer, eu posso colocar para fora aquilo que há de mais íntimo, ou eu posso continuar sendo quem eu sou, sem tanta interferência, porque aquilo não me governa. A palavra diz que Asa, ele fez obras extraordinárias no meio do povo de Deus. E ele operou reformas religiosas que foram significativas no meio de toda a terra de Judá. Só que houveram momentos em que ele se viu confrontado e as estratégias, né, mais adequadas, elas não tiveram resultado nem sinal aparente para ele. Isso mostra
é como todo mundo é sujeito, vez ou outra, a sair da linha ou se achar fora do radar, né? Não está na rota que está sendo mais observada. A palavra diz que o rei de Israel, ele queria se apoderar de algumas cidades. Então ele fez uma espécie de uma barricada, levou uma parte do exército e começou a construir dentro de uma porção de terra que não era dele, ele ia se apossar daquilo. Quando o rei de Judá viu aquela cena, aquela situação, o que ele fez? O ideal, o correto seria buscar o Senhor, consultar a Deus para tudo, para absolutamente tudo. E ele não consultou o Senhor, ele já pensou estrategicamente apenas com articulação de guerra na perspectiva humana. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem se atreve a andar com o Senhor não pode mais viver nessa perspectiva rasteira. Rasteiro sim, porque ele te convence, ele te convida para viver uma porção além, uma estrutura, uma condição além, não se julgar superior, melhor, pelo contrário, às vezes quando a gente está correndo esse risco, o Senhor lança a mão de alguns artifícios que são assim até penosos. Você vê o apóstolo Paulo falando que pela excelência das revelações ele começou a viver uma experiência inesperada. Era um conflito, um confronto, né? Era um mensageiro de Satanás ali, martirizando o homem, e ele diz tudo isso para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações. Certamente havia o risco, por isso que a Bíblia fala, você que está de pé, conserve sua posição, cuide para você não cair, porque uma crítica, um comentário, um pensamento, um sentimento, uma maneira de olhar, tudo isso para Deus é linguagem, ele faz essas leituras. E ele vê aquilo que é de mais íntimo. Asa viveu essas experiências, ele viu a resposta do Senhor. A palavra diz lá no capítulo 15, que por conta da postura dele, no versículo final do versículo 15, o Senhor deu paz em redor, aqueles que se levantariam como inimigos. O Senhor deu uma trégua, paralisou a situação. Então, ele se encontra num outro momento e havia necessidade de se reportar ao Senhor como das outras vezes. E ele não faz, ele vai numa perspectiva puramente humana. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, vocês exageram, o crente só vê demônio, tudo é espiritual, e se a gente não trabalhar, se a gente não fizer, é legítimo, é correto, é o comum, é o convencional. Mas para quem anda com Cristo, essa não é a base. A base é aquilo que o Senhor fala. E muitas vezes Ele nos chama para vivermos além da expectativa, além do comum, do convencional. Então, o que ele faz? Asa se reporta ao rei da Síria e pede ajuda. Falou, olha só, lembra que a gente tem um histórico, as nossas casas reais, a minha e a sua, meu pai tinha aliança com seu pai. E eu sei que o rei de Israel tem uns compromissos com você, então ele traz tributo, não digo suborno, mas ele presenteia para facilitar o processo. E a palavra do Senhor diz que ele pediu para que o rei da Síria anulasse. Né? Às vezes a gente quer estar nessa, no time que está só ganhando. E é um risco. Porque às vezes você tem aquela ideia de que o time está ganhando e às vezes não é exatamente como a gente vê. Não é da forma que a gente imagina, não é da perspectiva que a gente tem observado e a gente tem que estar no time que Deus colocou. Às vezes tem time que Deus te coloca que está perdendo. A igreja é pequena, a família não está dando certo, o trabalho não é tão promissor como a gente esperava, mas o Senhor colocou ali. Então faz florescer. Faz florescer. Faz a coisa acontecer de maneira inesperada, até para você. Porque a Bíblia diz que é o Senhor quem vai executar, se Ele não edificar, né? Se Ele não abençoar, se Ele não criar, Ele não trouxer a necessidade de surgir na gente o querer efetuar, às vezes o nosso trabalho vai ser vão. Então, quando Ele faz essa proposta, o outro estava querendo o time que estava ganhando. O que trouxer mais lucro, eu estou dentro. O rei da Síria simplesmente ignora o compromisso que ele tinha com o rei de Israel para favorecer Asa, rei de Judá. O que para ele era uma jogada política comum. A gente vê isso na política.
A gente vê isso. As pessoas, elas estão sempre querendo estar vencendo, superando, tendo lucro. O Brasil tem uma cultura. Eu estava recentemente lendo um dos livros de uma coletânea de um jornalista brasileiro que escreveu sobre o descobrimento do Brasil até o estabelecimento do Brasil colônia e os seus desdobramentos. Então, quando a gente olha para o contexto histórico, foi implantada no Brasil uma cultura de corrupção, de tomar lá da cá, de ter lucro. Isso veio de Portugal. Os brasileiros acataram isso muito bem, obrigado. Não sei se essa é a realidade de Portugal, mas nós vivemos assim. Deixa eu te contar, você que é cristão, você não pode viver assim. Salmo 15, ele confronta a mente de muito crente. Ele diz, quem é que vai habitar no tabernáculo do Senhor? Qualquer um não. Mas é quem segue as regras dele, quem faz conforme a sua cartilha. E a cartilha dele lá no Salmo 15 diz, por exemplo, aquele que muitas vezes ele vai jurar sabendo que vai ter dano, prejuízo. Mas ele não volta atrás da sua palavra, porque como diz o Novo Testamento, a palavra do servo do Senhor é sim, sim, não, não. O que passou disso, querido? O meio termo, a coluna do meio, aquilo que a gente muitas vezes quer dar aquele jeitinho para não ficar mal, ele diz é de procedência maligna. Então, mas você vai cair no buraco, fulano. Beleza, a opinião das pessoas é importante, mas a mais preciosa é a do Senhor. A aliança foi desfeita. A palavra diz que o rei da Síria, ele atendeu o chamado do rei Asa de Judá. Então ele vai contra e tem uma confusão, rolou um estresse, uma briga. A palavra diz que o rei da Síria mandou capitães e exército e foi contra as cidades de Israel e foi fazendo arruaça, né, e tendo conflito em algumas cidades. E a palavra diz que quando o rei de Israel viu isso, ele teve que recuar para poder socorrer o que já era dele. Nisso, o rei Asa vai lá e pega todo o material que o rei de Israel havia utilizado para estabelecer as cidades que ele queria dentro do território que não era dele. E voltou para trás com madeira, né, com pedras, com material de construção. Só que a palavra diz que pouco tempo depois o Senhor mandou um profeta, Anani. E profetas são usados pelo Senhor para confronto, para fazer voltar para o eixo, para os trilhos, para abrir os olhos daquele que às vezes acha que está enxergando, mas que não está. E o texto sagrado diz que Deus manda esse profeta diante de Asa e o confronto é intenso, né? Porque confiastes no rei da Síria, você foi buscar socorro não em quem pode te socorrer, porque você não é qualquer um. Aquela conversa de mãe pode fazer, não, mas todo mundo faz, tu não é todo mundo. Você não vai fazer igual todo mundo. Deus fala a mesma coisa que seu povo. Você não é todo mundo. Você não vai fazer como muita gente faz. Você não vai proceder como muita gente procede. Porque você é filho de Deus. Você leva um nome real. Você representa um reino. A sua conduta, a minha conduta, a nossa conduta tem que ser irrepreensível. Não é para inglês ver, não. É por temor ao Senhor, temor e tremor ao Senhor. E a palavra dele diz que o Senhor confrontou. Você confiou no homem? Lembra de Jeremias, quando ele fala no capítulo 17, maldito o homem que confia no homem e faz do braço de carne a força do seu braço. Sabe o que é ser maldito? É não ter favor de Deus. As coisas vão dar problema. Isso é que é ser amaldiçoado, é ser desgraçado, não ter graça de Deus. E ele diz, porque você confiou, né? Você fez o que você achou, humanamente falando, era uma estratégia boa, realmente. O rei da Síria escapou das suas mãos. Mas eu quero só te lembrar. Lembra quando os africanos vieram contra você, os etíopes, a turma da Líbia, né? Um exército que não dava para contar. Você clamou ao Senhor, confiou no Senhor e o Senhor entregou eles nas suas mãos. Agora, que história é essa? Quantos de nós, às vezes, confia em Deus só de boca? Outro dia eu recebi uma notícia a respeito de vitórias de algumas pessoas
né? Falando, olha, pastora, Deus abriu, cumpriu, Deus fez acontecer, mas a minha família que serve ao Senhor não cria, era nítido. Eu acho interessante o que essa gente faz no meio do povo de Deus. E eu não falo isso como crítica destrutiva, não. Você é povo, haja como povo, viva como povo de Deus. Não assuma postura de joio. Tá no meio do povo, mas não é povo, não faz como povo, não vive como povo, não procede como povo. Não crê, não obedece, não faz os ritos, não anda em sintonia. E ainda fica jogando areia no caminhão dos outros, sendo tropeço. E quer ter resultado, eu não sei como é que isso funciona, não rola. Não rola, a gente tem que estar em sintonia. O Senhor trouxe isso à memória, confrontou. Porque o Senhor diz aqui no versículo 9, eu achei fantástico isso, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Gente, que declaração extraordinária. Deus, a palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando maus e bons. Aqui, o autor diz que os olhos do Senhor passam, estão fazendo uma varredura, estão observando tudo os olhos do Senhor. E isso não acontece de qualquer maneira. É de modo que as pessoas percebam que ele está atento, que ele está com os olhos. E ele diz, para mostrar-se forte, né? Joel fala assim, diga ao fraco, se eu não me engano é Joel, diga ao fraco, eu sou forte. Ah, mas o Senhor em mim. Quantos momentos a palavra mostra, declara para a gente pessoas que precisaram da presença, do auxílio do Senhor e tiveram porque ele se fez presente. Olha o salmista, ele diz, mesmo que eu esteja na situação mais crítica da minha vida, andando pelo vale da sombra da morte, eu decidi, eu entendi, eu aprendi que eu não devo temer, porque eu vejo, você está comigo. Você se faz presente. Qual é o vale de sombra da morte que você pode estar vivendo? Qual é o caminho tão tenebroso que você possa estar caminhando, um trajeto da sua vida? Já conseguiu perceber a presença do Senhor? Ou fica como a maioria, tentando resolver, caçar os caminhos, fazer alguma coisa, né? Tomar atitude, que a gente tem que fazer alguma coisa, porque tem que ser proativo, porque a gente tem que estar na frente agindo. E tem situações que o Senhor manda a gente só se aquietar. E como é que a gente faz numa hora dessa? Né? Ele diz, olha, o Senhor, os seus olhos estão sobre toda a terra para mostrar-se forte para aquele que o tem, para ver que o Senhor é forte. Eu entendo que foi essa firmeza que Deus passou, por exemplo, para Moisés. Senhor, como é que eu vou dizer para eles quem me enviou? O Senhor falou assim, diga que o eu sou, Moisés, eu sou o que eu sou forte. Diga que esse Deus todo-poderoso. A mesma coisa foi com Josué. Não tema, Josué, eu sou contigo. Tenha consciência disso. Tenha consciência que o Senhor é contigo no tempo da solidão, no tempo da escassez, no tempo do esquecimento, no tempo da dor, no tempo da vergonha. O Senhor é contigo, não importa o momento. Tenha essa convicção. Para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Eita! Ele diz, ele conserva em plena paz aquele cuja mente está firmada em ti. Ele é socorro, alívio. Ele muda coração de pedra em coração de carne. Ele faz a mudança necessária. Ele está dizendo aqui, ele se faz presente e isso é confirmado na alma daquele que o conhece e caminha com ele. Por isso diz a palavra aqui, o confronto que o rei Asa recebeu. Ele diz, nisso você procedeu loucamente, porque você trocou. Veja, queridos, quantos trocaram o Senhor pela sua direção humana. Eu estava outro dia refletindo na história de Jacó. Né? Jacó, ele se apaixonou rapidamente, perdidamente por uma moça que era parente dele, mas que ele conviveu com ela muito pouco, um mês. E aí ele se casa, e aquela confusão todo mundo já sabe, a irmã mais velha casa, né? E depois ele casa com a outra que ele queria, mas a convivência não foi lá tão pacífica. Raquel não era aquela flor de formosura que ele imaginava. Quando
quando ela começou a tomar posição, a posição que ela quis tomar, ela começou a trazer humilhação sobre o outro. Irmãos, isso é muito sério. Quando a gente humilha, constrange alguém, isso vai reverberar sobre a gente. A palavra diz que Deus se lembrou de Lia. Lia era desprezada pela irmã e pelo marido. Ela estava numa situação como um corpo estranho, uma pessoa inoportuna que incomoda. E ela pedia a Deus: Senhor, lembra de mim. Faz esse marido lembrar de mim. E Deus disse da palavra que ele se lembrou dela. E ela foi gerando, foi gerando, foi gerando. E cada filho que ela gerava, ela dedicava ao Senhor. Mas ela pedia a Deus os filhos. Raquel não. Raquel pediu ao marido: me dá filhos, Jacó, senão eu morro. Engraçado, isso tipifica muitos de nós. Tem pessoas que persistem, mesmo sem ver possibilidade, mesmo contra a esperança, como diz a palavra, e elas continuam clamando e pedindo ao Senhor. Tem outros que, mesmo fazendo parte do corpo, Deus não tem vez. Pedem ao seu semelhante, exige dos outros, requer dos outros aquilo que o outro não pode dar. E o engraçado é que no final da história das duas, a Bíblia diz que Raquel, ela morre quase chegando em Efrata, que é Belém. Faltava pouca coisa. Ela foi enterrada no meio do caminho. A palavra diz que depois Lia morre também. E ela é enterrada no túmulo da família. E a palavra diz que quando Jacó morre, ele dá uma orientação para os dele. Depois vocês me levem para ser sepultado no túmulo da minha família, junto com a minha esposa Lia. Ele era casado com as duas. Raquel também tinha o seu temperamento e a sua natureza difícil. E às vezes coisas que a gente faz, que a gente procede, reverbera na vida da gente até depois que a gente morre. Fica a fama. A desprezada foi lembrada, porque ela se reportou ao Senhor e ela foi honrada pelo Senhor. Asa, nesse momento, ele desprezou o conselho do Senhor. Ele foi naquele que era seu igual. E ele teve resultado, o que ele queria. Mas ele não teve um resultado permanente, porque ele não foi na fonte certa. A palavra diz que a coisa foi tão terrível, o confronto que ele sofreu, que ele ficou com raiva de quem foi instrumento de Deus. E ele usou do seu poder. Isso é interessante. É o uso arbitrário do poder. O uso abusivo do poder. Abuso de poder. Ele se indignou contra o profeta e mandou que ele fosse preso num tronco, lá no cárcere. E ele não só fez isso com ele, fez com outras pessoas. E a palavra diz que depois a situação dele, ele acaba morrendo. Ele morreu com uma morte esquisita, uma doença nos pés. Quem sabe, né? Pode ter sido um diabetes, alguma coisa assim, que inflamou, infeccionou. Não sei. Mas ainda assim ele continuou não recorrendo ao Senhor. Nós fazemos as escolhas e o Senhor é o único professor que dá a dica. Ele não dá a cola, ele dá a dica, ele está dando todas as dicas que nós precisamos para nós ouvirmos a sua voz, a sua palavra e não tornarmos atrás naquilo que ele nos fez como promessa. Conserve seu coração em paz, ouça a voz e a palavra do Senhor, viva essa palavra. E diferente do que Asa fez e muitos outros exemplos, que nós possamos nos reportar ao Senhor para absolutamente tudo. Até para atravessar uma rua, para comprar uma calça jeans, para escolher com quem se casar, para escolher o trajeto da viagem, para tudo. Porque é para isso que existe relacionamento com Deus, para a gente estar íntimo, próximo dele. Aproveite sua vida, aproveite os dias. Ouça a voz daquele que tem poder para mudar a sua história, de dentro para fora. Porque ele se propôs a ser com você e comigo todos os dias, até ele voltar para escrever fim na história. Deus te abençoe. Até mais.